33:12. Vamos ministrar em Salmo 33:12. A palavra de Deus. Quem está com fome da palavra de Deus, hein? Fome do pão da vida, hein? Quem está pensando na pizza que você vai comer depois do culto, antes da oração, hein? Recebe? Recebe aí. Quem recebe uma pizza aí depois do culto, hein? Antes da oração, hein? Comer pizza rapidinho e voltar para a oração, em nome de Jesus. Vamos lá. Salmo, já deixei aqui preparado. Salmo capítulo 33, verso 12, diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Vamos repetir? Como é feliz a nação em que Deus é o Senhor. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz o povo que escolhe Deus como Senhor da nação dele. E o tema da mensagem de hoje é reagir em fé pelo Brasil. A esse horário, na semana que vem, daqui 7 dias, nesse horário, nós vamos estar conhecendo a pessoa que irá governar o nosso país por mais 4 anos. Assim, se Deus me permitir, né? Que o último mandato não durou 4 anos, né? Mas vamos conhecer a pessoa que vai estar governando o nosso país. E esse é um assunto muito sério. Apesar de muitos de nós banalizarmos a questão desse assunto, eleições. Mas eu não vou falar só de eleição aqui não, gente. O pessoal vai, eu vim aqui na campanha da Arca da Aliança para ouvir falar sobre eleição. Não vai ser esse o tema principal. O tema principal dessa noite está do seu lado. Olha para o tema principal dessa noite. O tema principal dessa noite é o brasileiro. Povo brasileiro. Olha aqui, ó, presta atenção. Não há nada melhor do que a nossa casa, certo? Não há nada melhor que a nossa casa. Quem já viajou aqui para um lugar e você chegou ao ponto, passou dias naquele lugar dormindo, você chegou ao ponto que você queria voltar para sua casa, você não via a hora de deitar na sua cama, seu lençol, seu travesseiro, sentir o cheiro da... sabe o que acontece? A gente vive muitas vezes vendo hotel, pousadas, viagens, mas quando a gente vai para esses lugares e passa algum tempo, a gente fala: meu Deus, como eu queria aquela bagunça do meu guarda-roupa aqui. É ou não é? Ai meu Deus, como eu queria a comida da minha mãe, da minha esposa, da minha avó, não é verdade? Não há nada melhor que a nossa casa, gente. E nós temos que ter esse sentimento pelo nosso país. Eu ainda não saí nenhuma vez do Brasil, eu não fui para nenhum país fora do Brasil. Só que eu estudei muito sobre culturas de outros países. Em nome de Jesus, Deus vai me dar condição e vai dar condição para você viajar esse mundo inteiro aí, conhecer várias culturas. E quem conhece várias culturas, o que eles relatam para nós, os brasileiros? Não existe país melhor que o Brasil. Pessoas viajam para a França, vê tudo bonito. Japão, tudo no lugarzinho, tudo certinho. Aí eles falam: que saudade que eu tenho daquele esgoto ao céu aberto do Brasil. Não há nada melhor que isso. Gente, não existe povo melhor que o povo brasileiro. O povo brasileiro é o melhor povo do mundo. Pessoas relatam que os franceses são muito ignorantes. Italianos, europeus, são pessoas muito arrogantes. São de Deus, mas o jeito deles são um jeito arrogante. E Deus nos escolheu não para ter a cultura brasileira aqui no Brasil, mas Deus nos escolheu para esse povo brasileiro, esse povo que a gente tanto ama, para que nós viemos implantar não a cultura do Brasil, mas sim a cultura do céu aqui no Brasil. Existem profecias sobre a nossa nação, gente. Eu fui em Belém do Pará, em uma conferência, nessa mesma conferência, nesse mesmo ano, gente. E quanto foi tanto de relatos que eu ouvi. Pessoas lá dos Estados Unidos
missionários, grandes evangelistas, pessoas que ganharam milhões e milhões de almas na Europa, Alemanha, congressos e conferências, vídeos e vídeos na internet, dizendo, pessoas em conferências lá na Alemanha, Estados Unidos, dizendo, um grande avivamento está para atingir o planeta Terra. E esse avivamento começa pelo Brasil. Pessoas lá no exterior, gente. E a gente tem visto que está chegando esse grande avivamento sobre a nossa nação. Se vocês não têm percebido, nós temos enfrentado uma grande guerra espiritual sobre a nossa nação. Nunca houve uma eleição como está havendo nesse ano, gente. Nunca aconteceu isso que está acontecendo esse ano. Porque muita coisa irá ser decidida no dia 7. Nós precisamos influenciar. Nós precisamos nos posicionar como o povo de Deus instalado aqui no Brasil. Vamos lá. Vamos falar então sobre o brasileiro. Vamos falar sobre os pontos fortes do brasileiro. O que essa pessoa de lado tem de bom? O que ela tem de bom? Vamos falar o que ela tem de bom. O que o brasileiro tem? O que o brasileiro... O brasileiro, ele é um povo alegre. Ele é um povo alegre. O brasileiro, ele dá risada de tudo. O brasileiro, ele vive dando risada. Gente, eu assisti um programa de humor americano, traduzido. Gente, é a maior palhaçada, não tem graça. Não tem graça. Nada com que se compare com os programas de humor brasileiro. O brasileiro, ele é um povo alegre, ele é um povo sorridente, e tudo tá bom pro brasileiro. E a gente, sabe o que acontece, gente? O Brasil tá passando uma crise. O que o brasileiro faz? Meme. Tá tudo dando guerra. Tá dando guerra. O brasileiro, ele vai lá e faz. Pra quem não sabe meme, gente, só aqui, ó. Boni, o que é meme? Meme é tipo uma brincadeira da internet. Eles pegam um fato e brincam com esse fato. Pode estar tendo guerra. Eles pegam e brincam com a guerra. O brasileiro, ele é assim. Ele é um povo alegre. O brasileiro é o que, gente? O povo brasileiro é um povo pacífico. Sabia que nenhuma guerra que atingiu continentes foi de iniciativa brasileira? O brasileiro tem um grande poderio militar, isso tem sim. Só que o Brasil nunca foi de iniciar guerras. Diferentemente dos nossos amigos americanos, que vivem guerreando. O povo brasileiro é um povo pacífico. É tudo bom, é tudo tranquilo. Somos amigos de todo mundo é nosso amigo. O povo brasileiro é o que, gente? O povo brasileiro é um povo criativo. O brasileiro é criativo, gente. Olha aqui, eu coloquei, pesquisei na internet assim, algumas invenções de brasileiros. Invenções importantes de brasileiros. Olha o que apareceu aqui. Sabia que quem inventou o rádio foi um brasileiro? A primeira transmissão de voz ao vivo, de aparelho para outro aparelho, foi de um brasileiro que criou, chamado Roberto de Moura. Sabia quem inventou a radiografia, que dá para ver os órgãos? Isso foi um grande avanço na medicina. A invenção da radiografia foi um brasileiro, chamado Manuel de Abreu. Quem inventou a máquina de escrever? Quem não sabe o que é máquina de escrever? Boninho, eu não sei o que é máquina de escrever. Todo mundo sabe aqui? Todo mundo já viu uma máquina de escrever, tudo certo? Na casa do pastor tem uma, gente. Lá, ele trata aquela máquina de escrever como um tesouro. Você já viu Indiana Jones em busca daqueles tesouros, relíquias? Ele trata dessa maneira. Não mexe na máquina. Ele é um cuidado com aquela máquina. Foi um padre chamado João Francisco que criou a máquina de escrever. Inventou. Outra invenção de um brasileiro, o coração artificial. Ele salvou a vida de milhares e milhares, ou quiçá milhões de seres humanos, quando ele criou um aparelho, um dispositivo que ajudava a ativar o coração e bombear sangue. O brasileiro chamava Aaron de Andrade. Quem inventou o câmbio automático de um carro? Tem um câmbio manual, né? E tem um câmbio automático. Foi um brasileiro chamado José Braz. E ele vendeu essa invenção para os alemães da GM Motors. Foi um brasileiro que inventou. O povo brasileiro é um povo criativo. E também, olha aqui, ó, esse daqui, quem é fã da Marvel vai gostar. Quem inventou o cinema 3D foi um brasileiro, você acredita? Foi um brasileiro. Quem
olha, agora as mulheres vão gostar. Sabia que o brasileiro inventou a escova progressiva? Cabeleireiras do subúrbio do Rio de Janeiro inventaram a escova progressiva com formol. Invenção de brasileiros. E também, talvez a maior invenção, uma das maiores invenções do mundo, a invenção do avião, foi um brasileiro que inventou. Carlos Drummond de Andrade. Mineiro, ainda mineiro, hein? De Minas Gerais. A avó tá defendendo a terrinha dela, né? Minas Gerais, mineiro. E sabe, gente, o Carlos Drummond de Andrade, brasileiro, ele não ficou satisfeito, ele não foi só o avião. Ele tinha que calcular o tempo de voo do seu avião que ele estava testando. Então ele precisava de um relógio que seria mais prático para ele, porque só existia relógio de bolso. Então Carlos Drummond de Andrade também inventou o relógio de pulso que vocês usam. Invenção de um brasileiro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente desvaloriza o que é nosso. Gente, quando eu vejo essa bandeira, eu tenho orgulho de dizer que eu sou brasileiro. Eu não me envergonho em nenhum momento de dizer que eu sou brasileiro. Porque você pode ir lá fora, você pode ir nos Estados Unidos, você pode ir na Argentina, você pode ir na Alemanha, em qualquer outro país, Japão. Eles têm orgulho da pátria deles. Estejam acontecendo coisas boas ou ruins, eles são patriotas. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Isso é para mostrar que nosso povo tem valor. O brasileiro, ele é um povo trabalhador. Ele é um povo esforçado. Ele acorda às 5 horas da manhã, enfrenta o transporte público, atravessa a cidade. E tem pessoas que vão para outras cidades todo dia trabalhar e volta só à noite. Tem brasileiro que nem vê o filho crescer, porque ele está trabalhando para sustentar o seu filho, para sustentar a sua família. O povo brasileiro é um povo batalhador. Nós não podemos permitir que o inimigo continue influenciando na nossa nação. Nós temos que deixar Deus reinar em todas as atmosferas do Brasil, porque feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor da sua casa, Deus é o Senhor da sua família. Então, se nós espalharmos esse reino, nós estaremos dizendo: Deus é o Senhor do nosso Brasil. Mas o brasileiro, ele também tem pontos fracos que nós precisamos acabar. Nós precisamos deixar esses pontos, nós precisamos excluir esses pontos do povo brasileiro. O que o povo brasileiro tem de característica, gente? O povo brasileiro, ele sempre discute por assuntos inúteis. Eu queria perguntar, qual é a sua opinião sobre o aborto? Boninho, eu sou contra o aborto, mas por quê? Ah, porque só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Você acha que se você chegar para debater com uma pessoa que é a favor do aborto, será que com esse argumento você vai conseguir convencer que isso é errado? Um dia eu me perguntei, eu fiz essa pergunta para mim mesmo: por que eu sou contra o aborto? Eu sou contra o aborto, mas por que eu sou contra o aborto? Então eu digitei no YouTube: aborto. Fui olhar, por que eu sou contra o aborto? E eu assisti um depoimento de um médico do Rio de Janeiro, na área de maternidade do Rio de Janeiro, do hospital público do Rio de Janeiro, e ele explicou o porquê que essa lei a favor do aborto não pode passar no Senado. Não pode, isso não pode passar. Isso significaria morte de mais de 70% das pacientes que desejam abortar o seu filho. Sabe o que ele falou? Na Nova Zelândia não existe mais síndrome de Down. Não existe mais síndrome de Down na Nova Zelândia. Sabe por quê? Lá na Nova Zelândia, o aborto é legalizado. Lá é legalizado o aborto. E quando a mãe descobre que seu filho é portador de síndrome de Down, ela aborta. Não existe mais síndrome de Down. É isso que o inimigo quer fazer com a nossa nação. Nós não podemos permitir. Não podemos permitir que isso aconteça. Porque sabe o que vai caminhar? A nação mundial está caminhando para a iniquidade. Isso daí é a profecia dos últimos tempos. Sabe o que vai acontecer? Um pai e uma mãe que tem o olho verde,
Ele vai fazer um exame, o filho dele não tem olho verde. Eu falo, eu quero que meu filho tenha olho verde, eu quero abortar. O corpo é meu e a lei me permite. Nós vamos deixar isso acontecer com o nosso país? Não vamos. Qual que é a sua opinião sobre a eutanásia? Qual que é a sua opinião sobre o comunismo? Qual é a sua opinião sobre o desarmamento? Mas sabe qual a opinião que a gente tem formada? Qual é o líder do Brasileirão? Ai, o que é melhor? Cristiano Ronaldo ou é o Messi? O que é o melhor? Isso a gente discute, aí a gente sabe. A gente sabe quantos gols o Cristiano Ronaldo fez no ano passado. A gente sabe quantos gols o Messi fez em 2010. Muitas vezes a gente perde horas e horas discutindo assuntos fúteis. Gente, eu não estou de hipocrisia aqui não. Eu também falo sobre assunto de futebol. Eu amo futebol. Nós gostamos muito de futebol, de outros assuntos. Tem pessoas que gostam de novela, pessoas que gostam de entretenimento. Isso é verdade, nós somos um povo alegre. Mas qual é a nossa opinião sobre as questões importantes da nossa nação? Na nossa nação, o que tem sido importante? Um ponto fraco do povo brasileiro, gente. Muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que está nos levando para ser uma nação desenvolvida ou subdesenvolvida. Dia 7 nós temos eleições. O povo brasileiro não valoriza as eleições. E é por isso que a nossa nação está do jeito que está. Nos Estados Unidos, na eleição passada, em 2016, onde Donald Trump foi eleito, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Lá não é obrigatório. Sabe quantos por cento da população americana votou? Eu anotei aqui, 99,36% dos americanos votaram. É uma taxa maior do que nós temos aqui no Brasil, que o voto é obrigatório. Nós temos que começar a pesquisar. Nós temos que começar a estudar. Por que você vai votar em quem você vai votar? Tem muita gente que acontece isso. Ah, porque fulano de tal, ele já asfaltou a minha rua em 1983, e ele está lá, e ele é meu amigo. Nós precisamos nos preparar melhor, nós precisamos ser um povo dedicado. Outro ponto, que é o ponto fraco do brasileiro, a procrastinação. Quem não sabe o que é procrastinação, não é vergonha você falar, porque eu não sabia também. Eu não nasci sabendo também. Sabe o que é? Talvez você não saiba o que é, mas talvez você vai se identificar. O povo brasileiro é um povo procrastinador. Procrastinação é a mania, o hábito de deixar tudo para depois. Ah, deixa que depois a gente faz. Gente, coisa que outras pessoas não entendem. A noiva, ela atrasa para o seu próprio casamento aqui no Brasil. Isso não existe em outro lugar do mundo. Minha mãe, qual o horário que foi marcado do seu casamento, mãe? 18 horas. Eu não estava lá, né? Lógico, eu não estava lá, né? Foi às 18 horas. Que horas que você chegou, mãe? Só 2 horinhas. 2 horinhas, gente, rapidinho. Quase que o pastor desistiu do casamento. Gente, adote, ei, vou te dar uma dica. Você quer acabar com a procrastinação na sua vida? Você quer fazer, realizar, conquistar coisas? Adote o seguinte hábito na sua vida. Tudo na sua vida que demorar menos de 5 minutos, você vai fazer naquele exato momento. Topa? Eu era uma pessoa que eu procrastinava muito no meu dia a dia. Mãe, eu vou arrumar meu quarto. Aí eu deitava na cama, pegava o WhatsApp, o Instagram, e ali eu ficava. Tudo que demorar na sua vida menos de 5 minutos, faça naquele exato momento. Tenho certeza que o seu hábito no dia a dia, no seu cotidiano, você vai produzir muito mais. Quantos já se pegaram, você talvez sentando no sofá, ou você de bobeira, você tinha alguma coisa para fazer e de repente você perdeu 1 hora, meia hora, você perdeu fazendo nada. É a procrastinação. Uma coisa que nós temos que acabar no nosso país, nós temos que acabar com o machismo no nosso país. O machismo. Isso tem que acabar no nosso país. Gente, muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado de machismo, de feminismo, o
verdadeiro significado de fascismo. Você sabe o que é fascismo? Muitas pessoas não sabem. Machismo, a gente tem que acabar. Sabe o que acontece? Meu pai conta muito isso. O pai do meu pai, o meu avô, logicamente, né? O meu avô, ele era uma pessoa muito fechada. Ele queria manter a figura de macho alfa da casa. Ele era o homem da casa. Ele não dava risada, ele não abraçava os seus filhos, ele não beijava os seus filhos, porque ele era o homem que sustentava a casa. Tem alguém aqui que teve um pai assim? Levanta a mão para eu dar uma olhada. O seu pai era o pai, era o homem. E ele conta que quando meu pai nunca tinha recebido um beijo no rosto do meu avô. Quem chegou a conhecer meu avô sabe como que ele era. Nunca recebeu um beijo no rosto do meu avô. Diz que quando ele se batizou e ele foi alcançado por Jesus, meu avô virou um beijoqueiro, gente. Quem conheceu meu avô sabe, ele saia beijando todo mundo, assim, ó, meu filho, vem cá, abraçava, e dava aquela risada dele. Ele não tinha dente, ele mostrava as gengivas. Virou um beijoqueiro, gente. Sabe por quê? O machismo saiu do coração dele. Você é homem, você pode abraçar. Gente, eu tinha uma coisa assim, meio assim, que meu tio, o pastor Carlos Evaristo, ele me abraça e beija meu rosto. E eu não tinha muito mania de beijar o rosto de homem, né? Homem, velho. Ele abraçava e beijava. Depois eu fiquei vendo que aquilo era um símbolo de amor. Que você ama. Jesus mesmo ensinou isso daí. É uma espécie de amor. O beijo na face é uma espécie de amor que você está demonstrando. Eu te amo. Eu tenho comunhão com você. Abraça os seus filhos. Beije os seus filhos. Você, filhos, abraça o seu pai. Abraça sua mãe. Diga que você ama ela. Minha mãe, eu lembro de um dia de uma conversa que a gente teve no jardim, gente. Eu era uma pessoa meio encapetada, eu era meio endemoniado. Eu não demonstrava amor pela minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe que a minha mãe é o coração ambulante, né? Minha irmã tá falando assim, eu também, tá? Você não falava que me ama. Gente, chegou ao ponto que eu fui alcançado pelo amor de Jesus. E eu olho minha mãe assim, eu tenho vontade de agarrar ela assim, já apertar a mãe. Tem hora que eu tô bravo com minha mãe, gente. Eu abraço ela e falo, sabe quando você tem raiva de... por que eu sou assim, gente? Minha irmã nem precisa comentar, né? Eu não é de vez em quando que eu fico com raiva dela, é de vez em sempre. Quando eu vejo, eu já estou brincando de pega-pega com ela, gente. Você já disse que você ama o seu pai, o seu filho? Você já disse que você ama ele? Abraçou já ele hoje? Quanto ele é especial, sabe por quê? A gente só sabe, o povo brasileiro acontece isso, o ser humano, é a natureza do ser humano. A gente só sabe que ama a pessoa quando a gente perde ela. Quando ela morre. Aí a gente leva flores. Quer uma dica? Compra uma flor para sua esposa essa semana. Dá para ela. Chega assim e fala assim, meu amor, toma. Sei que vocês... Você me quebra, né? Pega assim, só compra e faz assim, toma aí. Pra você. E sai andando. E vai embora. Tenho certeza que o dia da... Mulheres, seu dia vai ficar especial, sim ou não? Ô Marisa, acho que não vai ficar muito especial não, falou tão fraco. Seu dia vai ficar mais especial, mulheres, sim ou não? Nossa, olha como as mulheres brasileiras são assim também, gente. Olha o que eu falei assim, dá uma flor para sua esposa e fala assim, eu quero bombom. Quero flor não, quero bombom, quero chocolate. Flor já tá murcha daqui 3 dias, eu quero um chocolate. Quero um pratão de estrogonofe com batata palha, né? É isso que você quer. Mulheres, nós vamos acabar com o machismo daqui pra frente. Demonstre o seu amor. Um ponto fraco do povo brasileiro: condenar nos outros o que a gente pratica em proporção menor. A gente reclama muito de corrupção.
Mas eu li um relato de um amigo meu, que é um pastor. Ele saiu de lua de mel, acabou de casar. E ele contou um relato que aconteceu quando ele estava montando o ponto de internet da casa dele. Ele estava lá montando, o operador lá, que monta, né? Que monta a internet, estava montando e falou assim, então, seguinte, você me arrumar R$50, eu coloco um ponto adicional aí de TV para você. Não quer não? Coloco um por fora aí para você. 50 já fica o ponto aí. Qual que é o nosso primeiro intuito? O que é? Estourei, me dei bem, agora. A gente reclama muito da corrupção, mas muitos dos brasileiros que reclamam da corrupção trocam seu voto por 5 sacos de cimento. Troca o seu voto por uma nota de 100. A corrupção está onde? Está lá ou está em nós? E ele contou que Deus sacudiu ele na hora e falou assim, o que é isso? Ele falou, não vou. Pode estar lá, o que é devido está lá. Quando você recebe o troco a mais, é o clássico. O troco a mais é o clássico, né? Mais velho que Palmeiras e Corinthians. O troco a mais. Tem gente que recebe troco a mais. Olha que bênção de Deus, olha. Ai Deus, o Senhor tem me abençoado. Vi que eu estou passando pela palavra, deu troco a mais. Oh, aleluia. Troco a mais não é bênção não, é Deus te testando, Deus te provando. Seja aprovado. Fala assim, moço, tem mais aqui, toma. É a sua chance de manifestar o reino de Deus nesse mundo. Outro ponto fraco do brasileiro, que nós temos que acabar. A gente tem que acabar com o jeitinho brasileiro. A gente chega 5 minutos depois das 4 horas no banco, o que a gente faz? É ou não é? A gente tem que acabar com o jeitinho. Não tem jeitinho, só tem um jeitinho, o jeitinho de Deus. Tem gente que levou uma chibatada. Amém. Coisa que nós temos que acabar aqui no Brasil. O povo brasileiro é um povo idólatra. Nós temos que acabar com os ídolos aqui no Brasil. Quando eu falo de ídolo, tem muitas vezes que você pensa assim, é a Nossa Senhora da Aparecida. Mas eu não estou falando desse tipo de ídolo. Para muitas pessoas que estão muitas vezes aqui na igreja, trata o namorado, o marido, o emprego, o estudo, é o ídolo dele. Mata e morre por um sonho dele. Nós temos que acabar com os ídolos das nossas vidas. A única pessoa que pode tomar conta de todo o nosso ser é Jesus Cristo. Nada, ambição. Tem muita gente que o ídolo dele é a comida, gente. Você acredita? É verdade. O cara não planeja nada. Eu conheço, tem um amigo meu que o negócio dele é comida. Ele pega o salário dele, ele compra um monte de besteira e enche o armário de besteira. É o ídolo dele. Tem muita gente que tem... Aqui pode vir o apóstolo, pode vir Jesus aqui. Ele fala, glória a Deus, Jesus. Mas se vem um pastor que ele assiste na internet toda vez aqui, ai meu Deus, ai ele é tão de Deus. Temos que acabar com os ídolos aqui na nossa nação. Vamos lá, gente, vamos correr aqui que o nosso tempo é curto. Nós temos que acabar com as reclamações. O povo brasileiro é reclamão. Se tá frio, o pessoal reclama que tá calor. Ai, queria tanto calor. Aí começa a esquentar. Ai, eu não aguento mais ficar suando. Ai, meu Deus. Tudo tá ruim. Tá sol. Ai, esse sol. Aí começa a chover. Ai, chega molhado no canto. Nós temos que dar graça. Gente, minha avó é uma pessoa que ela dá glória a Deus em tudo. Onde está tudo acontecendo, ela dá glória a Deus. Nós temos que ser o verdadeiro povo do glória a Deus. Está acontecendo coisa boa? Tá acontecendo? Glória a Deus. Não está tudo como a gente planejou, não está tudo como a gente programou. Glória a Deus. Continua sendo Deus. Não deixou de ser meu Deus. Temos que acabar com, olha aqui, o que o brasileiro tem. O fútil é importante, e o importante é ter diante. O que é importante é ter diante. Estudar o futuro é ter diante.
Agora, o fútil, aquilo é importante. Olha outra coisa aqui, ó. O povo brasileiro é um povo que pensa no bem de si e não no coletivo. O povo brasileiro, ele admira quem é enganador e critica quem se posiciona. Quem vive mentindo, aí o povo brasileiro venera, ama, idolatra. Mas quem se posiciona e fala assim, ó, esse sou eu. Não, mas está errado. Ele é isso, ele é aquilo outro. É o famoso, eu gosto dele porque ele rouba, mas faz. Eu escutei isso de um amigo meu de trabalho essa semana. Estava no meu trabalho, o meu amigo chegou assim e falou assim, eu vou votar em fulano de tal. Eu falei, por que você vai votar? Não, tá bom, por que você vai votar nele? Ele falou assim, não, porque eu gosto dele. Então eu falei, não, mas ele fez isso no passado. Ele falou assim, eu sei que ele é safado, mas ele é safado, mas é importante que ele faz. Ele rouba, mas ele também faz. Meu Deus, olha como é a mentalidade. Precisamos pensar no bem coletivo, precisamos saber que enganador não pode governar sobre o povo de Deus. Isso não pode. A palavra de Deus diz o quê? Quando o justo governa, o povo é feliz. Quando um injusto governa, o povo geme, o povo sofre. Quem acredita que essa palavra aqui é a verdade? Boninho, então como vamos reagir em fé? Hoje, gente, nós estamos num dia, o tema da campanha é reagir em fé. E o tema é sobre prosperidade. O que nós estamos decidindo aqui vai contar muito para a nossa prosperidade no futuro, gente. A esse horário, na semana que vem, nós vamos saber se os dias vão ser bons, se os dias vão ser ruins, se foi a vontade de Deus ou se foi a permissão dele. Como vamos reagir em fé na cultura brasileira, Boninho? Vamos lá, 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, vamos lá? Volta um pouquinho esse salmo. Amém? Vou ler aqui que o tempo está curto. 2 Crônicas 7, 14. Diz assim a palavra de Deus. 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, gente, é se humilhar. Você tem que se humilhar diante de Deus. Você tem que orar, chorar. Se humilhar e orar, buscar a minha face. E olha aqui, se afastar dos seus maus caminhos. Gente, não é se afastar dos maus caminhos, é se afastar dos seus maus caminhos. O que quer dizer essa palavra? Nós traçamos um caminho mau para o nosso futuro. Isso aconteceu. Nós cometemos erros. Temos falhas. Mas se a gente se arrepender daquele mau caminho que a gente tenha cometido no passado, a gente se humilhar e orar, se arrepender desses maus caminhos, olha o que acontecerá aqui, ó. Dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Qual que é a nossa terra, gente? Qual que é a nossa terra? Nós precisamos nos humilhar e chorar. E diante de Deus a gente nos diminuir e pedir perdão, Deus, por tudo que aconteceu até hoje. Perdão por essa cultura suja que muitas vezes nós transmitimos, mas estamos pedindo, Deus, pelo amor, pelo seu amor, Deus, implementa a cultura do céu na nossa nação. Implementa o seu reino aqui no nosso país. Gente, qual que é o seu sentimento quando você vê essa bandeira? Qual que é o seu sentimento quando você... Gente do céu, faltou pouco, gente, faltou pouco. Vamos pegar um exemplo, Copa do Mundo esse ano. Gente, a gente sabe que Copa do Mundo vai dar ruim. Quando dá bom é surpresa, vai dar ruim. Mas, gente, quando eu até fico meio com raiva às vezes quando eu vejo os jogos da Copa do Mundo. Mas antes do jogo, quando sobe aquela bandeira e quando começa a tocar, gente, minha mãe deu risada de mim. Tinha um jogo, meu pai, ele estava chegando meio que em cima da hora, ele não estava ainda em casa e estava tocando o hino. Minha mãe estava saindo do banho, depois aí ela passou pela sala,
Tava tocando o hino do Brasil antes do jogo. Eu tava na frente da TV assim, ó. Vira do Ipiranga, as margens plácidas. E eu vi ela rindo. Ela começou a rir. Que isso? Loiro retumbante e o sol da liberdade, raios fugidos. E acontece, sabe o que eu achei muito lindo, gente? Aquilo, quase que eu chorei com aquilo. Sério, gente, é sério. Eu não tô brincando agora, é sério, quase que eu chorei. Porque o hino foi cortado na metade e eles continuaram cantando. Nós temos que ser um povo que ama o nosso país, a nossa terra. Eu vi nessa mesma Copa do Mundo, o Panamá, primeira vez que aquele país participava da Copa do Mundo, transmissão ao vivo daquele jogo, começou a tocar o hino do Panamá. Os repórteres no estúdio, eles começaram a chorar. Isso é a primeira vez que eu vejo o meu hino tocar na televisão da Copa do Mundo. O meu país está sendo representado e muitas vezes a gente despreza o nosso país. Nós temos que valorizar o que é nosso. Gente, eu nunca me envolvi tanto com eleição do que esse ano. Eu estudei muito sobre esse ano. Porque eu acredito que o nosso país tem cura. Eu acredito que o povo brasileiro, ele é um povo que tem cura. Eu acredito que nós podemos ser o melhor país do mundo. Porque o Deus será o Senhor da nossa nação, Ele já é. Você entende? Você entende o que está em jogo? Você entende o quanto a gente tem que amar esse solo que a gente está pisando? O nosso solo não é a terra que o pão que o diabo amassou, que ele pisou, não. O nosso Deus é o Deus da nossa nação. Vamos dar sequência aqui, gente. Olha aqui, você vai fazer parte dessa geração que vai mudar o país, ou você vai ficar pensando em você mesmo. Você vai ficar pensando com esse pensamento medíocre. Não importa o que vai acontecer na eleição, o que importa é eu estar empregado, o que importa é que eu vou ganhar o meu saláriozinho, o que importa é o meu trabalho ali. Sabe que tudo isso está em jogo, a felicidade da sua família está em jogo, se a gente não ligar a urgência que está acontecendo. Sabia que o que está em jogo é os nossos filhos serem erotizados nas escolas quando criança. A gente muitas vezes não entende o que está acontecendo. O que está em jogo é que grandes pastores, líderes, pessoas que vão ganhar milhões de almas para Jesus, eles podem ser retirados do ventre da sua mãe antes mesmo de nascer. É muita coisa que está em jogo, gente. Eu já vou finalizar aqui, a gente já vai partir para a reta final. Olha aqui, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, Columbia, Mutz, Oxford, Cambridge, Universidade de Genebra, Universidade Livre. Essas são as melhores faculdades dos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Holanda. Todas elas têm algo em comum. Todas essas são das melhores universidades do mundo. Todas elas foram fundadas pela igreja cristã. Tem muita gente que fala assim, Boninho, o crente não tem poder para isso. Nós temos sim. Tem muita gente que fala, Boninho, o povo brasileiro, o crente, o cristão, ele não pode influenciar na política. Ele pode sim. O crente, ele só pensa no espiritual, em ser batizado do Espírito Santo. Isso a gente pensa assim, mas eu estou falando, o povo cristão foi feito para impactar essa geração. O povo cristão foi feito para se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que, esse é o meu valor. Eu não negocio os meus valores, eu não negocio os meus princípios. Nós fazemos parte da revolução que aconteceu no mundo inteiro. Toda revolução foi liderada pela igreja cristã. Toda revolução que você olhar, revolução industrial, todas foram lideradas pela igreja cristã. Nós fomos chamados para fazer uma revolução. E sabe quem vai fazer essa revolução aqui no nosso país, no Brasil? Os cristãos. Nós vamos fazer uma revolução no nosso país. E eu faço duas observações dentro desses fatos. As maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Primeiro, precisamos ter o máximo respeito sobre os cristãos do nosso Brasil. Pessoa que muitas vezes você vai discutir sobre política, você é cristão, fala assim, sou cristão mesmo, e por isso que eu estou falando que eu tenho mais autoridade que você para falar disso. O
cristão é um povo intelectual. E nós não precisamos somente se basear nisso. A gente tem que honrar esse legado. Nós temos que honrar o legado que somos sim inteligentes, intelectuais, estudados. Precisamos estudar mais. Precisamos nos preparar mais intelectualmente. Precisamos ler sobre política. Precisamos ler sobre economia. Precisamos saber dos relacionamentos do Brasil no mundo afora, gente. Eu não estou te criticando, eu estou te incentivando, eu estou te convidando para você se preparar para essa revolução que nós vamos fazer no nosso país. Segundo, precisamos orar pelo governo e pela política do nosso país. Olha aqui, eu fiquei escrevendo aqui, ó, quem irá ditar? Esse relato aqui, eu vi quando eu estava um pastor que eu sigo, ele relatou e eu achei muito interessante. Eu falei, meu Deus, isso me impactou. Quem irá ditar a educação da nossa nação somos nós. A reforma passará pelo sistema educacional. Acredite, nós temos o poder e a autoridade para isso. A história comprova que o cristão pode fazer sim uma revolução. Deus está levando no Brasil os futuros professores de medicina, de direito, ciências políticas, sociais, professores de todos os cursos de exatas e humanas, professores que vão e são tementes ao nome de Jesus. Professores que sabem que Jesus Cristo é o Senhor. O Brasil não será mais conhecido como o país do carnaval e do futebol. O Brasil, que tal, hein, gente? Que tal? Que tal o Brasil ser conhecido? O país que recebeu um grande avivamento e foi totalmente reformado por homens e mulheres que carregam o reino de Deus. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Chega. Quem aceita esse convite da gente fazer uma revolução no nosso país? De você se posicionar firmemente. Os seus ideais, estude, gente. Nunca é tarde para estudar. Eu sigo redes sociais sobre o meu curso, eu curso Direito. E eu vi uma notícia muito legal. Uma senhora de 92 anos, ela se formou em Direito esse ano. 92 anos, gente. Ela se formou em Direito. Nós, os cristãos, tem que ser igual vinho. Eu sei que ninguém bebe aqui, nem é para beber. Mas qual a história do vinho? O vinho, quanto mais velho ele fica, melhor, ele dá o seu sabor melhor. Eu acho que não tenho certeza, eu ainda estou muito cru ainda. Eu ainda estou muito verde ainda. Você está muito verde ainda. Você pensa que é o fim, não é o fim. Jesus ainda vai fazer muitas coisas com essa mão sua, com essa boca sua, vai fazer muita coisa. Faz assim, ó. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso daí, ó? Sabe o que é isso? Sabe o que está fazendo? Você está alongando, ó. Está alongando. Alonga aí, ó. Alonga aí, porque antes da gente fazer um exercício, a gente faz alongamento, certo? Alonga aí, porque você vai botar a mão na cabeça das pessoas, ela vai ser curada. Aí a pessoa vai olhar e falar, que é isso? Fala assim, é Jesus. Essa boca, faz assim, ó. Que isso, Boninho? Fazendo biquinho aqui, ó. Que isso? Sabe o que é isso? Alonga aí, ó. Que através das suas palavras as pessoas serão tocadas. As pessoas vão falar, meu, que é isso? Pode apagar aí, vamos orar.